Pai, do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que encheis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na nossa última reunião, tratamos do tema Deus é amor, né? Falamos sobre Deus. Hoje, quero iniciar falando sobre... deixa eu ver se está gravando isso aqui, que eu sou meio... Ok. Beleza, acho que está gravando sim. Quero iniciar com uma citação retirada do Catecismo de Santa Catarina de Sena, que diz assim: qual foi a razão de terdes elevado o homem a tão alta dignidade? Foi certamente o incomparável amor com que vos contemplastes a vós mesmo na vossa criatura e vos enamoraste dela. Porque foi por amor que a criaste. Foi por amor que lhe destes um ser capaz de apreciar o vosso bem eterno. Então, nesta citação, nós temos aí o resumo daquilo que eu desejo falar hoje. Primeiramente, da dignidade do homem. As Sagradas Escrituras vai dizer que nós fomos feitos pouco abaixo dos anjos. Um pouquinho inferior aos anjos, nós fomos feitos. E olha que a dignidade angélica é muito grande. Muito grande. E a gente começa a perceber essa dignidade do homem já pela sequência da criação. Deus, nosso Senhor, ele vai criar o homem no 6º dia, após haver criado todas as coisas, visíveis e invisíveis. O homem vem como a coroa da criação. O homem vem como a obra-prima de Deus da criação. Então, Deus coloca no ser humano, ou melhor dito, dá ao ser humano tudo aquilo que não deu à criação por inteira, que é a sua imagem e a sua semelhança. A capacidade que o homem tem de conhecer a Deus e amá-lo. Professor, seria correto no sentido de que o homem seria como que uma síntese de tudo que Deus criou e Deus capacitou, não sei se essa palavra, sim, nesse sentido? Poderíamos afirmar isso tranquilamente, porque no homem contém traços de toda a criação. E muito mais. Esses dias essa frase assim, que o homem, ele é a síntese da criação. Da criação. Uhum. De tudo que Deus fez, eu fiquei pensando nisso. Sim. Inclusive, ele é mais que a síntese da criação, porque somente no homem encontramos a união perfeita das coisas visíveis e invisíveis.
né? No homem, encontramos algo tão fantástico, mas tão fantástico, que é ser como Deus. Por isso que as Sagradas Escrituras, né, São Moisés narrando o próprio Deus falando, diz, no diálogo trinitário, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus como que tira uma cópia de si mesmo e deposita no homem. Por isso que Deus se enamorou do homem a um ser divino, a um ser divino, a um ser de Deus. O homem foi criado para ser eterno, para durar para sempre. Tanto é que a alma humana, ela não morre, ela não se destrói. Uma vez que o corpo é destruído, a alma do homem ou vai para o céu, contemplar a Deus e gozar do amor dele por toda a eternidade, ou vai para o inferno, para odiar a Deus por toda a eternidade também. Mas a alma do homem não deixa de existir. Nós temos uma alma espiritual. E é isso que nos difere dos demais seres criados. Seres animados, seres corpóreos criados. Uma vez que meu cachorrinho lá morre, a alma dele deixa de existir. Uma vez que a plantinha é cortada e ela morre, a alma daquela plantinha deixa de existir. Mas a alma humana não deixa de existir. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Mas falemos ou contemplemos o homem em sua originalidade, pensado e criado por Deus. Deus cria todas as coisas do nada e cria Adão do barro. Cria Adão do barro e sopra nas suas narinas o sopro da vida. Um alento de vida. E essa vida não é somente uma vida material. Não é somente uma vida por ter capacidade de animar aquela matéria, aquele barro, e aí agora formar carne, osso, veias, coração, cabelo, olho. Não. Quando Deus sopra nas narinas de Adão o sopro da vida, ele dá a vida do corpo, mas também aquela alma que ele infunde no corpo daquele homem, é uma alma que tem capacidades ou potências que se assemelham a Deus. E aí está a imagem e semelhança. O homem tem imagem e semelhança, o homem é imagem e semelhança de Deus, porque ele tem a capacidade de conhecer e a capacidade de escolher o bem. Inteligência e a vontade. A inteligência no homem original, em Adão, era de tal maneira que tudo aquilo que ele conhecia era para contemplar e amar a Deus. Tudo que Adão conhecia era para glorificar a Deus. E a vontade de Adão era tal que ele queria toda e qualquer coisa para amar a Deus. Porque é essa a finalidade do homem. O catecismo vai nos ensinar que o homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus. Correspondendo à sua vocação particular aqui nesta terra, para ser ainda feliz aqui, e um dia gozar de Deus na eternidade, contemplando a Ele, vivendo com Ele, estando no seu amor. Então, o homem original, ele tinha essas capacidades que hoje em dia, em nós, estão um pouquinho desordenadas.
No homem original também, em Adão e Eva, quando eu falo homem, eu me refiro à humanidade, né? Primária, pensada, criada por Deus, Adão e Eva. Neles foram infusos alguns dons que nós só os teremos de volta quando tenhamos o nosso corpo glorificado outra vez. São os dons chamados de preternaturais, os que precedem e elevam a natureza do homem. Esses dons preternaturais são 3: a integridade, a imunidade e a ciência. A ciência dava ao homem a capacidade de conhecer todas as coisas segundo o seu estado. Então, Adão, quando conhecia um beija-flor, quando ele olhava para o beija-flor, ele conhecia todas as partes constitutivas do beija-flor, tudo aquilo que era próprio do beija-flor, e amava a Deus por isso. Simplesmente por conhecer. E louvava a Deus por isso. Sabia de tudo. Uhum. Tanto é que a missão primária de Adão era dar nome a todas as coisas. Foi Adão que deu nome a tudo que existe. O dom preternatural também da imunidade permitia a Adão e Eva não sentir dor, não sofrer nada no sentido carnal, não se cortavam, não se lastimavam com nada. Eles eram imunes a toda e qualquer coisa. Com isto também, a consequência da imunidade era a imortalidade. Então, o homem não foi criado para morrer. Tanto é que o homem, propriamente, é um composto de corpo e alma. Quando nós morremos, quando qualquer ser humano morre, a alma vai para os céus ou vai para o inferno, e esse corpo padece aqui na terra. Nosso Senhor virá em sua segunda glória e unirá outra vez todas as almas aos seus corpos. Aqueles que já foram para a glória, já foram julgados, e aqueles que merecem ir para a glória, se unirão ao seu corpo e terão um corpo glorioso, irão gozar tal qual Adão no paraíso terrestre. Só que potencializado pela glória, pela visão beatífica. Então, se alegrarão no corpo e na alma. E aqueles que estão condenados e forem condenados, sofrerão as consequências dos seus pecados na alma e também no corpo. Porque o homem, para ser homem, é necessário essa união de corpo e alma. Uma vez que o corpo padece, fica a alma humana. Mas uma hora, mais cedo ou mais tarde, essa alma se unirá com o corpo outra vez. Os corpos irão ressuscitar para unir-se com suas almas. Mas em Adão e Eva não tinha isso, originalmente. O pecado entrou no mundo, portanto, essa desordem entrou no mundo e a morte, por consequência, entrou no mundo também. E o terceiro dom de Adão, que é a integridade, dava a capacidade a ele de ter a sua alma totalmente ordenada. As suas paixões submissas à vontade e a vontade, à sua vez, submissa à inteligência. Mas Adão tinha paixão, Adão sofria as concupiscências, não sofria as concupiscências, mas as concupiscências existiam. Só que, pelo fato que ele tinha integridade, eram todas ordenadas. O desejo de ouvir, de falar, de comer, de olhar, existiam em Adão, porque foram dados por Deus. Os sentidos foram dados por Deus. Os sentimentos foram dados por Deus. Mas como Adão era íntegro, Adão e Eva eram íntegros, todos esses sentimentos e essas paixões e esses desejos estavam submissos à vontade. O que a vontade queria? Tão e somente cumprir aquilo que era agradável a Deus. Por quê?
Porque a vontade estava submissa à inteligência, que entendia que Deus era para ser conhecido, amado e servido. Então, existia essa perfeição de integridade no homem original. Isso era fabuloso. Porque, diferentemente de nós, então, é o paraíso em sua literalidade, entendeu? E o homem, esse homem perfeito criado por Deus, é o homem que Deus deseja até hoje. Não é à toa que ele mandou o seu próprio filho para remir a humanidade e assim permitir que essa humanidade um dia chegue ao homem original, só que potencializado pela glória. Então, Adão, ele tinha sim vontade de olhar para as coisas. Ele tinha vontade, ele tinha esse desejo de olhar para uma paisagem, de olhar para sua esposa e com isto glorificar a Deus. Diferentemente do homem após o pecado, que olha para as coisas e as cobiça e quer para ele, ou quer tomar do próximo, ou quer danificar o próximo para obter as coisas. Ou olha ou deseja indevidamente, ou quer ouvir simplesmente frases melífluas que agradam o seu ego, e aí ele se infla em seu orgulho. Adão não. Ou até pior, olha para a natureza e acha que ela, por si só, é digna de adoração, que é o que está acontecendo hoje. O que acontece hoje? Estão adorando a natureza por ela, não por Deus. Ótima colocação. Então, Adão, ele olhava para a natureza, por exemplo, e de maneira imediata, sem fazer esforço nenhum, louvava a Deus por isso. Santa Hildegarda, ela vai comparar a criação do homem com a liturgia das horas. E ela vai dizer que o homem foi criado nas maitines, na madrugada ainda, porque está escuro, o homem não tinha vida. E ao amanhecer, nas laudes, Deus insufla em Adão o sopro da vida, o espírito de vida, e Adão louva. E aí começa o louvor perfeito da criação para Deus. Ao longo do dia, ela resume o dia da criação em um só. O dia da criação do homem em um só. Da liturgia das horas. E por volta do meio-dia, no cansaço do dia, Deus dá um sono a Adão, e talvez por isso nós temos esse soninho. Toda criança ama dormir após o meio-dia, ou durante esse momento. Dá o sono a Adão, e da costela de Adão cria Eva. E à tarde, eles unidos, amam a Deus novamente. E Deus vinha brincar com eles no paraíso. Era como se Deus caminhasse com eles no paraíso e eles entoassem cantos e salmos espirituais para louvar a Deus por toda e cada coisa criada, de maneira perfeita, sem destoar. E esse é o homem criado e pensado por Deus. É o fruto do amor de Deus. O fruto do amor trinitário é o homem. Mas, apesar de tudo isso, não se sabe a razão na teologia, chama-se mistério da iniquidade. Eva cai no pecado, arrastando Adão, e toda a humanidade padece. Não se entende. A teologia não consegue explicar. Porque uma coisa é o professor Luciano ter as suas tendências maliciosas e cometer os seus pecados, impulsionado pela sua carne, impulsionado pelo demônio, arrastado pelo mundo. Outra coisa é Adão e Eva em sua integridade perfeita. Tinham acabado de ver a Deus.
não tinha nenhuma paixão desordenada. Sua inteligência estava perfeitamente conhecendo a Deus, a sua vontade fazia absolutamente tudo, e tudo aquilo que conhecia de Deus, e tudo aquilo que Deus queria. Então, o que aconteceu com Eva? Sereis como deuses? Ela sabia que seria como Deus. A Eva era orgulhosa. Mentira! Eva não era orgulhosa porque Deus havia criado ela íntegra. Então ela não tinha orgulho de querer ser como Deus. A Eva se deixou levar pela tentação. Que tentação que Eva não tinha nada desordenado. Como Adão foi burro o suficiente para cair no papo de Eva. A teologia católica vai dizer que isso é um mistério. Mas não um mistério como vimos os mistérios da nossa fé, da Trindade e da dupla natureza de nosso Senhor. São que um mistério de iniquidade. Mas como? Como? Não se sabe. Não entendemos. E provavelmente só nos será revelado nos céus. Porque, assim como os anjos foram provados, do seu amor próprio por Deus, a humanidade também? Não, provavelmente sim. Provavelmente sim. Deus quis provar a humanidade para levá-la à glória. Mas o que não se explica é por que Eva se deixou levar. Uhum. Porque quando a serpente foi falar com ela, ela conhecia perfeitamente a serpente. Não é que a serpente a seduziu. Assim, sim, não tem como enganar ela, porque ela era perfeita. Ela conhecia de tudo. Assim como Adão. Exatamente. Ela tem o dom preternatural da ciência infusa, das paixões ordenadas, da inteligência, da vontade reta. Mas, bom, aí às vezes é como se fosse também no caso de Jesus, que é o próprio Deus, a tentação do deserto, né? Ele, obviamente, não iria cair na tentação, porque ele era o próprio Deus. Sim. Né? Tinha a ciência, tinha tudo. Estou pensando mal. Não, ótimo. E é exatamente por isso. Exatamente por isso, entendeu? E, inclusive, eu tinha falado isso mais cedo, que, bom, entrando nessa questão dos anjos... Na verdade, ele não chegou a dialogar com o demônio, né? Ele retrucava o demônio. Sim. Então, a gente não consegue entender o que de fato acontece com isso, entendeu? Deus mostrou como um filme aos anjos tudo aquilo que ele iria fazer. Ele cria os anjos, cria a luz e mostra à luz, aos anjos, toda a sua criação. E mostra lá o ser humaninho, inferior aos anjos, e fala, olha, o verbo, segunda pessoa da Trindade, nós três aqui, ó, anjinhos, o verbo irá se fazer homem. E vocês vão servir. Porque o homem tem uma dignidade de ter a capacidade de chegar a ser como Deus, inclusive na sua humanidade, na sua matéria. E Lúcifer, muito bonito, disse o quê? Não servirei. Eu? Servir ao homem? Como é que é? Não servirei. Como? Não servirei. Aí vem Miguelzinho lá de baixo e dá um grito. Quem quer ser Deus aqui? Quem como Deus? Quem deseja ser Deus? E acontece uma pequena briguinha, uma discussão intelectual, e Satanás é precipitado junto com um terço dos anjos para o inferno. E aí a separação das trevas, da luz e das trevas, que é o que temos no primeiro dia da criação. A separação da luz e das trevas. Não havia sido criado ainda o sol, a lua. O que significa isso é que, naquele momento, foram separados os demônios dos anjos. Né? E então, os anjos sabiam que ia ter uma mulher íntegra, imaculada,
sem nenhum tipo de imperfeição, e que dela seria gerado nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns autores afirmam que nosso Senhor Jesus Cristo só se encarnou para redimir o homem. Outros autores afirmam que, dado que Deus é imutável em sua vontade, e ele quis que o Verbo se encarnasse, independente do pecado do homem, Deus iria se encarnar para coroar e elevar a humanidade. Então, ficando com essa teoria, né, de que de fato Deus sempre quis que o homem se encarnasse, que Deus se encarnasse e o homem fosse elevado à dignidade de Deus, o demônio olha assim e diz: eu já vi essa película, eu já vi esse filme. Tinha uma mulher, tinha um homem, eles eram imaculados e eles que vão elevar essas coisas de duas pernas para os céus. Eu não vou deixar, não. E vai lá o demônio e conversa com Eva e Eva se deixa corromper. Não é que o demônio induziu a Eva. Eva tinha a inteligência e vontade perfeitas. Então, Eva se corrompe, se deixa corromper. Né? Peraí, acho que eu perdi uma parte. Tá. Você foi e voltou? Exatamente. Eu falei sobre a integridade, falei sobre os dons preternaturais do homem e depois falei sobre como aconteceu o fato de que o demônio pensava que Eva era aquela virgem prometida, imaculada, santa, que dela nasceria o nosso Senhor Jesus Cristo, que nela se encarnaria a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E falo tudo isso para mostrar-lhes que o plano de Deus sempre foi ter o homem ao seu lado, ter o homem em sua presença, ter o homem em sua totalidade, corpo e alma, participando da sua divindade. Sempre, desde o início, Deus criou o homem para ser deuses. Os homens para ser deuses, para sermos deuses, ou pelo menos ser como deuses. Imagina. Então, no caso, quando ele criou lá a criação toda, ele mostrou para os anjos. Antes da criação, desejo de Deus, então. Ao criar os anjos, ele revela o seu plano de amor, que era criar a terra, criar as coisas visíveis, criar o homem, e no homem se encarnar. Aí, exatamente, Lúcifer falou: não servirei, não vou me meter com isso, essa coisa não pode ser. É precipitado aos infernos, e quando ele vai para os infernos, ele começa a observar que agora existe uma mulher, e essa mulher se encaixa de maneira perfeita com aquela mulher que Deus revelou lá nos céus. E essa mulher era íntegra, imaculada, perfeita. Eva era assim. Tinha o conhecimento infuso. Então, todas as características de Nossa Senhora estavam em Eva, a mulher primeira, a mulher original. Então, a primeira pessoa que o demônio vai para tentar é Eva. Ele nem recorre a Adão. Vai logo em Eva, porque dela nascerá o Salvador. Então, tem que cortar o mal pela raiz. E aí, Félix Culpa vai dizer o pregão pascal, o anúncio da Páscoa, né? Feliz a culpa de Adão, mas por nos ter dado um Salvador tão bom. Mas por causa dessa culpa, tudo se desordena. A integridade do homem acaba, a imunidade do homem acaba, a ciência do homem acaba. Mas a gente rala, sua, para ver se aprende uma coisinha, e quando a gente acha que aprendeu, está na ponta do iceberg. Quando a gente tá no terceiro filho, agora eu já sei. 2 aninhos é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí nasce o quarto, tudo que eu aprendi vai por água abaixo. É assim ou eu estou enganado?
Sei na teoria, a senhora sabe na prática. Mas é mais ou menos assim, entendeu? Nós agora não temos mais ciência perfeita, não temos mais integridade, nossas paixões estão totalmente desordenadas. Na verdade, a questão da integridade virou de cabeça para baixo. Agora, as paixões querem sobressair à vontade, e a vontade meia molenga se deixa levar pelas paixões, e a inteligência está obscurecida de tal maneira que a gente chega, inclusive, algumas vezes, a fazer aquilo que São Paulo fala, que deixa de fazer o bem que quer e acaba fazendo o mal que não quer. Por uma debilidade tão grande da inteligência e da vontade, uma sobressaliência incrível das paixões. Mas o homem foi criado desta maneira que eu estava falando, totalmente ordenado, e assim Deus o quer para toda a eternidade. E, para poder finalizar, existe um dom sobremaneira que o homem recebeu, e que é o que mais afetou o homem ter perdido: a graça santificante. A graça santificante tornava Adão e Eva amigos de Deus. A graça santificante era a divindade mesma habitando na alma deles. A graça santificante era a inabitação da Santíssima Trindade na alma de Adão e Eva. E eles conseguiam manter esta graça santificante, eles conseguiam manter todos os outros dons por este dom de amizade com Deus. Uma única vez que esse dom foi perdido pelo pecado deles, todos os outros dons foram perdidos também. Mas agora estamos num processo inverso. Deus nos dá agora a graça santificante para que tentemos alcançar esses dons préternaturais. Obviamente, aqui nesta terra, até a segunda vinda de nosso Senhor, não vamos alcançar tal qual era lá. Entretanto, para uma intimidade com Deus, para um amor a Deus maior, para uma vivência mais perfeita, para corresponder à nossa vocação aqui na terra e sermos felizes, é necessário uma integridade. É forçar as paixões estarem submissas à vontade, e essa vontade ser forçada também pela inteligência. Eu sei que faltar à missa aos domingos é pecado mortal. Eu sei, eu entendo isso. Portanto, vontade, eu vou à Santa Missa. Vontade sendo efetivada. E para dar o checkmate, tão boa minha cama. Mas eu vou. Venci minha paixão. Isso é um exemplo de um ordenamento de Adão. De uma integridade semi-perfeita. Semi-perfeita porque dentro de nós ainda vai existir essa luta. Mas é tão bom, tá tão quentinho, esse domingo chuvoso, que delícia. As crianças já vão acordar, meu Deus. Dorme mais um pouquinho, que assim vai para a missa das 10. E aí, uma vez que, pela graça, pela união com Deus, conseguimos e tentamos ordenar isso, as outras coisas nem por acréscimo. O dom da ciência, o dom da imunidade, porque Deus, inclusive, concede, pela graça santificante, dons de imunidade. Já ouviram falar em Santa Filomena? Os caras atiravam nela com flecha. As flechas simplesmente chegavam na frente dela, voltavam e matavam o arqueiro. Santa Luzia? Ah,
Estou vendo a Deus. Arranca os olhos dela. Muito obrigado, estou vendo melhor ainda. E aí restituir os olhos, não sei quantos mil homens tiraram do lugar. Ninguém conseguia. O dom da imunidade. Mas todos esses santos conseguiram alcançar isso. Isso são graças extraordinárias. Todos esses santos conseguiram alcançar isso simples e unicamente pela sua união com Deus. Essa união filial. Essa união original da graça santificante. Que é a graça que nós recebemos no batismo. Por isto, a necessidade de batizar as crianças o quanto antes. O quanto antes. Porque, acho que eu falei isso aqui na última aula, nosso último encontro. Enquanto a criança não é batizada, ela é possessão do demônio. Na alma dela habita as trevas do pecado e essa alma pertence a Satanás. Ai, professor, que bebê fofinho, nem chora. Ou tem gente que diz, minha criança chora muito. Já vi isso muito nas missões que eu fazia. Ai, professor, irmão, meu filho chora tanto, não quer dormir à noite, eu acho melhor batizar. Eu acho melhor só criar vergonha na cara. Primeiro que a senhora não deve batizar porque a criança chora muito. Oxalá que seja batizada e continue chorando, só para a senhora criar vergonha na cara. Da Helena. A senhora deve batizar porque essa criança pertence a Satanás e ela tem a capacidade de se tornar filha de Deus. Assim como Adão. Assim como Eva. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo. Só que por adoção. Agora você falou sobre essa questão, eu lembro que eu estava lendo, acho que uns 3 semanas atrás, um pequeno número das pessoas que são salvas, e lá o padre fala sobre a comunhão das crianças, e nós devemos, que as crianças deveriam comungar antes. Quanto antes de cometer um pecado grave, porque isso dá mais força ainda para ele. Por isso é uma vacina, né? Exatamente. Tudo isso aumenta a graça santificante, a comunhão frequente, a vida de oração, vida de piedade, confissão, os demais sacramentos. Vamos ver tudo isso um pouquinho mais para frente. Mas eu quero encerrar com isso hoje, né? Deus olha para o homem e se vê a si mesmo. E assim ama o homem porque contempla a sua própria face. E ele contempla a sua própria face porque o homem está à sua imagem e semelhança. É a sua imagem e semelhança. E então, esse homem, tendo os traços de Deus, através da graça, alcança o enamoramento de Deus. E Deus se apaixona pelo homem. Deus se apaixona. A tal ponto de, mesmo após cairmos na desgraça do pecado e sermos dignos do inferno, ele ainda assim vem e morre por nós. Sabendo que a dona Vera ia cometer um monte de pecados, se é que as senhoras não sabem. Professor Luciano, se ele não se cuidar, ele fica ali, ó, olhando pro diabo. O demônio assim, ó, bem fião. Porque é o que o demônio não quer. Justamente para nos desfigurar. Tirar de nós os traços divinos. Entretanto, o traço divino, por excelência em nossa alma, é a graça santificante, que é o tema da próxima semana. Rezamos? Admissibi gratias omnipotens Deus, por diversos benefícios tuis, qui et reinas in saecula saeculorum. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Francisco e Santa Jacinta Marco, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desculpa, pessoal, atrasar tanto aqui. A gente começa tarde, não tem como. A gente começa tarde, né?